Amém? Glória a Deus. Abre aí Atos capítulo 2, versículo 38. Nós vamos estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. Pneumatologia. Repita comigo, pneumatologia. Mais alto, pneumatologia. Isso, o batismo do Espírito Santo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, versículo 38. Diz assim a palavra de Deus. E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, igreja? Aleluia! O batismo do Espírito Santo é uma bênção de Espírito da salvação, comando que a terceira pessoa da Trindade tem um papel relevante na conversão e passa desde então a habitar no novo crente. O Novo Testamento deixa claro que há um momento específico na vida cristã em que o salvo recebe esse batismo e também é chamado de revestimento. Essa experiência, toda vez que é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, aparece como algo distinto do novo nascimento. Uma das doutrinas principais da Escritura é o batismo do Espírito Santo. A respeito do batismo do Espírito Santo, a palavra de Deus ensina o seguinte: o batismo do Espírito Santo é para todos que professam a fé em Cristo. Amém, igreja? Amém. Aqueles que nasceram de novo, é assim que receberam o Espírito Santo para que eles possam habitar. Abra aí também em Atos capítulo 11. Abra aí, Atos capítulo 11. Essa presença gostosa que você sentiu aí, é Ele. Atos 11, a partir do verso 12 até o 17, diz assim: toda chave? Quem achou também? Amém. Diz assim: e disse o Espírito Santo que fosse com eles, não duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo. E entrando em casa daquele varão, e contou como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia varões para Jope, e manda chamar Simão, que tem o sobrenome de Pedro, o qual pedirá as palavras com que te salvas, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós favorecidos. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente os batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, o mesmo Espírito Santo que apareceu lá em Atos dos Apóstolos, aconteceu também aqui nessa ocasião. E o Espírito Santo, ele havia falado com Pedro, havia uma visão, havia uma revelação, e um dos alvos de Cristo, na sua missão terrena, foi batizar o seu povo do Espírito Santo. Um dos alvos de Deus é batizar toda a humanidade, todo aquele que está chegado a Deus. Esse é o propósito do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11. Glória a Deus. Mateus capítulo 11, capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga comigo: o Espírito Santo e com fogo. Então aqui, João Batista, ele batiza para o arrependimento, mas ele diz: após mim virá um que batizará com o Espírito Santo
e com fogo. Ele ordenou aos discípulos que não começassem a testemunhar até que fosse batizado pelo Espírito Santo e revestido do poder do alto. Abra sua Bíblia em Lucas 24, 49. Abra aí. Lucas 24, verso 49. Lucas 24, verso 49. E assim é a palavra do Senhor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele ordenou aos discípulos para não começarem a fazer nada, a pregar, a fazer nada, simplesmente esperar um revestimento que é a presença de Deus. Por que o revestimento? Porque o revestimento é o que nos dá a capacidade. Então o povo precisariam ser capacitados por Deus. Eles precisariam receber esse revestimento. Abra aí em Atos capítulo 1. Rapidamente, Atos capítulo 1. Vamos ver que o revestimento é esse. Atos capítulo 1, versículo 4, 5 ao 8. Nessa é a palavra do Senhor. Estando com ele, determinou que não se concentrasse em Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. E disse ele, que teriam visto, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. Aquele, pois, que sabiam que eu vi, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse: não nos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, igreja? Então, o Senhor deu uma ordem. E aqui, nós temos a confirmação dessa ordem. O batismo do Espírito Santo é uma obra distinta. É a parte da regeneração, presta atenção. Também por ele efetuar. Assim como a obra santificadora do Espírito Santo é distinta e completiva em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito, assim também o batismo do Espírito Santo complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, verso 22. Abre aí, para nós acompanharmos. João 20, 22. Não ficar nossas palavras. João 20, 22. Quem achou também? Amém? Havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Amém? Indicando que a regeneração e a nova vida estavam sendo concedidas. Depois ele disse que também deveriam ser revestidos de poder pelo Espírito Santo. Nós vemos agora no 4:49. Nós vemos também Atos 5:8. Portanto, esse batismo é uma experiência subsequente à regeneração. Atos 11:17. Abra aí. Atos 11:17. Esse batismo é uma experiência subsequente à regeneração. Atos 11:17.
Portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Nós lemos aqui agora. Então, Deus, Ele deu o Espírito Santo a todos. O Senhor não solicitou o Espírito Santo para uma pessoa X, uma pessoa Y, não. Ele deu para todo aquele que buscar, se achegar até Ele e pedir. Ele está pronto a poder amar. A pessoa pode ser a pior pecadora, mas ela começar a se arrepender, por ela arrependimento sincero, ela buscar a Deus, o Espírito Santo vem para ela. Nem igreja. Ser batizado no Espírito Santo não significa experimentar a plenitude do Espírito. Tem pessoas que batizadas no Espírito Santo, mas não experimentam ainda a plenitude, o ápice da presença de Deus. Os apóstolos eram cheios de Deus. Nós vemos na Bíblia que homens que a sua sombra curava, homens que o seu lenço curava, porque eles tinham a plenitude do Espírito Santo. Eles tiveram um contato direto com Deus, alguns, e receberam essa graça. E olhando para eles, não. Se nós nos separarmos, se nós buscarmos a Deus, se a gente realmente levar uma vida consagrada, nós também podemos ter a plenitude do Espírito Santo. Quanto mais você se achega ao Senhor, mais Ele se achega para você. Bem? Atos capítulo 2, versículo 4. Vamos lá. Volte um pouquinho. Atos 2, verso 4. Deus não faz acepção. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia palavras. Então, o Espírito Santo é quem concede as línguas. Eu não tenho que ficar preocupado que língua que eu vou falar. Eu não tenho que ficar preocupado, depois nós vamos mais à frente aqui, montando por cima para poder formar uma página. É o Espírito Santo que dá a língua que tem que ser falada. Eu tenho que ficar tranquilo. Eu tenho que ficar, eu tenho que esperar e receber o que Deus tem para mim. Então, ele tem a palavra de Deus. Esse batismo teria lugar somente a partir do dia 34. Quanto aos que foram cheios do Espírito Santo, antes do dia 34, que vai ler agora, Lucas, não emprega a expressão batizado no Espírito Santo. Este evento só ocorreria depois da ascensão de Cristo. João, capítulo 16. João, capítulo 16. Verso 7. Vamos ler um pouquinho aqui até o 14. Dessa palavra do Senhor. Todavia digo-vos a verdade, e vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo ele. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não viverão mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e ele vos há de anunciar. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 1, 2, 5, nós lemos agora. O livro de Atos descreve falar outras línguas como um sinal do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo outorgará ao crente ousadia e poder celestial para eles realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. Abra em Romanos 15, 18 ao 19.
uma capacidade para fazermos a obra de Deus. É Ele quem nos capacita, mas devemos buscar, por exemplo. Devemos buscar essa capacitação. Romanos 15, verso 18 ao 19. Vamos lá, 18 ao 19. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém aos arredores até o Ilírico tenham pregado o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, eu estou anunciando aquilo que Jesus ensinou. Eu estou falando aquilo que ele mandou falar. Então o crente por si só ele fala. Quando ele tem o Espírito Santo, quem fala por ele é o Espírito Santo. O conselho, a oração, a obra, é o Espírito Santo que te aconselha. É o Espírito Santo que te ensina a aconselhar. É o Espírito Santo que te capacita. Amém? O livro de Atos, nós vemos agora aqui, né? Onde nós vemos aqui? Romanos 15, né? Esse poder não se trata de uma força impessoal, mas de uma manifestação do Espírito Santo, na qual a presença e a glória e a operação de Jesus estão presentes com o seu povo. Amém? João 14, 16 e 18 você pode ler na sua Bíblia. Abra aí, João 14. João 14, 16 e 18. Por favor, versículo, porque tem outro, mas vamos falar desse aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então aqui está falando que o Espírito Santo é semelhante a Jesus. É como se não pudesse falar, porque não há distinção dos três. O Pai é um, o Espírito Santo é Jesus, é Deus, Deus é Jesus e é Espírito Santo. Jesus é Espírito Santo e é Deus. Eles são triunfo, são três em um. Então eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro semelhante a ele. Vou mandar outro da mesma espécie. Eu não vou deixar você só. E ele falou que está conosco até a consumação do céu. O Espírito Santo fala de mim. Ele está aqui presente. Pode não estar dentro de você ainda, mas ele está aqui esperando. Eu abrir o teu coração para que ele pudesse também ele possa entrar. É só você ficar ligado. A palavra de Deus cita várias condições prévias para o batismo do Espírito Santo. Primeiro, devemos aceitar pela fé a Cristo como Senhor e Salvador, apartar-nos do pecado e do mundo. Isso nos importa em submeter a Deus a nossa vontade. Aqueles que obedecem, Atos 5:32, abre para nós lermos aqui também. Atos capítulo 5:32. Somente o verso 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que o obedecem. Então o Espírito Santo vem para aqueles que obedecem a Deus. E eu começo obedecendo a Deus, automaticamente o Espírito Santo está nos vida.
Devemos abandonar tudo que ofende a Deus, para então podermos ser base para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Abra aí 2 Timóteo 2, verso 21. Devemos abandonar tudo que ofende a Deus, para então podermos ser levados para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Verso 21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluias. Então a santificação não tem mudado. A santificação é o ímã que busca o Espírito Santo. Não adianta buscar o Espírito Santo se eu não começar a mudar a minha vida agora. Ainda muito pouco pago. Não adianta você sacar o dinheiro do banco se você não tem dinheiro lá. Se você nunca depositou o dinheiro lá. É a mesma coisa. Você começa a oferecendo uma coisinha ali, vai no banco, vai separando no mundo, vai depositando no banco celestial. Quando você buscar a Deus, a presença dele, porque você tem salvação. Amém? Você tem, pô, ele obedeceu aqui, ele fugiu do pecado aqui, ele saiu daqui, ele desviou daqui, pô, ele está fazendo a minha vontade. Agora você vive lá fora, mas tudo todo errado, e chega no mundo, na hora da constituição, porque quer que o céu desça, quer que a igreja venha, quer que você. Não adianta. Aí tem como. A busca do Espírito Santo não começa quando você chega aqui, começa lá fora. Começa até o jardim. Aqui é só um cumprimento. Aqui é só para você vir adorar Ele, para você ser vestido por Ele. Mas começa lá. Opa, hoje é sexta-feira. Eu tive que buscar o Espírito Santo. Daqui a pouco você fora. Eu vou começar você então. Começa desde a hora que você acorda. Na verdade, a busca do Ele é todo dia, toda hora. A gente coloca a sexta-feira aqui lá. O reino já deu lá junto, mas é toda hora. Todo momento você. Para o Espírito Santo não tem. Bem? Outra coisa, segundo, é preciso querer o batismo. O crente deve ter grande fome e sede pelo batismo do Espírito Santo. Ou seja, é necessário ter fome, é necessário ter desejo. Não adianta eu querer empurrar o Espírito Santo para alguém que não está querendo, que não tem fome, que não aceita essa presença. Ele tem que ter, tem que almejar essa presença. Uma pessoa que está com fome, muita fome, ela almeja comer. Né? Eu ouvi alguém dizer que a melhor cozinheira é a fome, é verdade. Porque quando você está com fome, você não é fome comigo. Eu duvido você com fome reclamar comigo. Aquilo que você não gosta, você vai gostar. A cozinheira pode ser péssima, mas você com fome não reclama. Você come até aquilo que você não gosta. Então a pessoa com fome, ela deseja. Então eu quero o Espírito Santo, eu preciso dele. Eu então vou fazer longe. Vou saciar a fome na casa de Deus. Eu vou buscar a bênção do Senhor através da palavra. Né? Vou buscar a bênção de Deus através de louvor. Vou me preparar para buscar essa presença. Né? Abra aí rapidamente em João capítulo 7, verso 17 e 39. João capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 a 39.
Essa é a palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da peste, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu reino. E disse ele do Espírito que havia de receber, os que ele cresce, porque o Espírito Santo ainda não foi dado, porque ainda Jesus não tem sido glorificado. Então a mesma coisa, quem está com sede de água, quem está com fome, então eu estou com sede do Espírito Santo, vou beber essa fonte. Eu estou com fome, vou comer a palavra, vou receber, vou buscar o fazer longe. Tem outras passagens também, Isaías 44, verso 3, Mateus 5, depois você deleitar. Muitos receberam o batismo do Espírito Santo como resposta à oração nesse sentido. Muitas pessoas receberam o batismo do Espírito Santo através dessa oração. Uma oração que Jesus fez, que não tem validade. Pai, eu não oro somente por estes, mas eu oro por todo aquele que ainda não te crê em mim. Essa oração trabalha hoje. Aquele crente que acredita Jesus hoje, que entregasse a mão para Jesus hoje, aquela oração alcança ele. Não tem prazo de validade. Amém? Então o Pai já rolou você, já pediu de você, ele já clamou por você. Abre aí Lucas capítulo 11, verso 13. Abre aí. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 13. Essa é a palavra do Senhor. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas ou boas coisas ao vosso filho, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que vos pedir. Jesus deu um exemplo: se vocês que são maus sabem dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai Celestial, ele é mais comigo, porque ele arrebenta. Bom, ele coloca o Espírito Santo como a melhor coisa que tem na palavra dele. Ele precisa lembrar: quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. Ele poderia falar outra coisa, né? Ele poderia falar aqui: quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará um carro que eu estou aqui, o Espírito Santo. Ou boa dádivas, o melhor. Então ele, se você pedir, você buscar, ele tem um prazer. Ele já declarou isso: o Espírito Santo vai dar, para aquele que me buscar, para aquele que me invocar, para aquele que me santificar, me separar, enche ele da minha presença. Não está declarado. Agora tem que só tem que me separar. Tem que fazer longe. Vamos lá. Devemos esperar que o Espírito de Deus nos batizará com o Espírito Santo. Eu não posso ter dúvida. Nós temos que ter convicção que Deus vai nos batizar com o Espírito Santo. Abra aí mais um livro de Marcos, capítulo 11, verso 24. Marcos, capítulo 11, verso 24. E está gostando dele, amém? 11, 24. Olha o que diz a palavra: por isso vos digo que tudo que pedires orando, crendo, o recebereis e tê-lo-eis. Oh glória! Amém? 11, 24. Por isso vos digo que tudo que pedires orando, crendo, que o recebereis e tê-lo-eis. Isso é fé. Eu orei, eu creio que eu recebi. Amém? Orei, pedi, eu creio que eu recebi. Então eu tenho que ter convicção. Eu pedi, eu tenho que afirmar que batizado, receber o Espírito Santo, mas eu tenho que fazer uma nada. Ele já derramou a presença. Eu tenho que pedir.
sua vida para dar uma pregação. Orando, crendo, receber isso. Eu tenho que orar, eu tenho que crer, eu tenho que receber. Eu tenho posse. É a mesma coisa, do milagre, eu tenho posse. Recebo. Quem faz essa maravilha é o Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Amém, igreja? Descendo lá com Deus. O batismo do Espírito Santo permanece na vida do crente mediante a oração. Olha bem, presta atenção. Olha a observação aqui. O batismo do Espírito Santo permanece na vida do crente mediante a oração. Abra em Atos capítulo 4, verso 31. Atos 4, verso 31. Descendo a palavra de Deus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo veio aqui, porque aqui é união, aqui é concordância. Eles estavam orando no mesmo Espírito, estavam na mesma batalha, estavam sendo perseguidos, estavam vestidos a camisa do Evangelho. E logo após, eles fizeram uma oração, pedindo ousadia entre eles, né? E logo depois, como diz no verso 31, eles foram cheios do Espírito Santo e já veio a resposta. E anunciavam a palavra do Senhor com ousadia. Então, não é aquela pessoa que não consegue pegar a palavra dele, aquela pessoa meio tímida, aquela pessoa meio retraída, também quando o Espírito Santo vem nela, quando o Espírito Santo chegar nessa pessoa, ela vai pegar a palavra diferente, ela vai ter uma eloquência para pegar a palavra de Deus, ela vai ter uma ousadia, uma timidez, que só quem dá é o Espírito Santo. Aquela pessoa está tão tímida, aquela pessoa está tão retraída, mas quando ela abre a Bíblia, sai baixo. Quando ela abre a Bíblia, o negócio pega fogo. Ela é tímida para algumas coisas, mas quando está na Bíblia e palavra, o negócio pega fogo. Essa é a verdade. Amém? Diz assim agora: testemunho, adoração no Espírito Santo, uma vida santificada. Abra aí Efésios 5:18. Efésios, verso 5, capítulo 5, perdão, verso 18. Olha o que diz a palavra. E não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Letra maiúscula. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho que a contenda. Aqui não está falando do vinho, de álcool, bebida, não. Está falando do ambiente. Está falando da onde você está. Está falando da onde você convive, do que você participa, da onde você senta, da onde você está ali. Está falando disso. Não vos embriaguem com isso, não tem nada disso, não mastigue isso, não coloque isso na tua vida, mas se preocupe em se encher com a presença de Deus. Bom, vou ler aqui, eu vou orar, eu vou lavar o vinho, eu vou me separar das coisas do mundo, para que eu possa me encher de Deus. É simples. Uma vida santificada, por mais poderosa que seja a experiência inicial do batismo sobre o crente, se ela não for expressa numa vida de oração e de testemunho e de santidade, logo se tornará numa glória apagada. Vou repetir: se não tiver uma vida de oração, de testemunho e de santidade,
mais ninguém. Tem aquele irmão, alemão, que escolhe, mas acabou, para. Tem aquele que vem devagarinho. Isso não dá nada. Quando o empresário vai dando oportunidade. Então tem que haver o quê? Poxa, aquele povo ali não vai fazer nada. É pequeno. Quando você vê, a palavra areia, a fogaréu, a incêndio, ninguém consegue apagar. Entendeu? O incêndio pode ser grande, ele pode se apagar. Faltou combustível. Qual é o combustível? Bíblia, oração, testemunho, exercitar a palavra, fazer a obra. Estou colocando combustível. Quanto mais eu busco, mais a presença dele, mais eu vou a presença dele. Senão, vai apagar. O batismo do Espírito Santo ocorre uma só vez na vida do crente. E move para a consagração na obra de Deus, para assim testemunhar com poder a retidão. Batismo é só uma vez. Bem, para levar essa pessoa a uma renovação, a uma retidão em Cristo. A Bíblia fala de renovação posteriores ao batismo inicial do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, portanto, conduz a crente a um relacionamento com o Espírito que deve ser renovado e conservado como nós vemos aqui. Eu tenho que estar realmente pedindo a Deus investimento, buscando, orando, analisando a minha vida no momento constante, toda hora, para que esse Espírito não se extinga da minha vida. A Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo, não reprima ele. O dia de Pentecostes ele foi um modelo para a igreja e continua sendo, ou seja, a igreja revestida de poder. A grande tarefa de levar o Evangelho havia sido dada a um pequeno grupo de discípulos. Se esta se limitasse apenas à Palestina, que tinha mais ou menos 4 milhões de pessoas, teríamos a proporção de um cristão para 30 mil judeus, sem salvação. Isso se incluía, é claro, os gentios. Portanto, seria uma tarefa possível. Os judeus que falavam, o Pentecostes no Antigo Testamento é chamado de festa das primícias, festa da colheita, festa das semanas. Os judeus que falavam grego chamavam de festa de Pentecostes, por ser observada no 50º dia após a Páscoa. A festa de Pentecostes está proclamada como um dia de santa convocação, quando ninguém trabalhar, exceto a atividade relacionada a ela. Os homens tinham a obrigação de ir ao santuário de Jerusalém. Depois você vai em Levítico 23, 25. Nesta ocasião, 2 pães eram amassados, feitos por trigo e sem fermento, e trazidos para a prova da terra, da congregação, e movido pelos sacerdotes à presença do Senhor, junto com a oferta pelo pecado e com as ofertas pacificadas, que expressavam o agradecimento. Era um dia de júbilo, dia em que, de forma especial, o povo rendia graças pela abundante suprimento da colheita. Estava vinculada à memória do livramento de Israel, da escravidão do Egito. Era a festa mais frequentada, mesmo com os perigos durante a viagem, por causa das más condições do tempo. Então as pessoas faziam de tudo para ir para essa festa. Podia ter a lareira, pois não tinha ensino. Não precisa nem falar. Os caminhoneiros, os calores do Espírito Santo, e na igreja, pode ter lareira. Eu vou lá, vou descer, vou buscar, vou pedir. Vinha judeus e gentios, prosélitos, pessoas pagãs que abraçavam o judaísmo. Viu gentios, prosélitos da Judéia e de outras nações participar dessa festa anual.
O Pentecostes cristão é a comemoração da descida do Espírito Santo, em cumprimento à promessa de Cristo. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1 até agora. Pedro levantou-se e se explicou para o povo que isso era o cumprimento da profecia de Joel e a prova que os últimos dias haviam começado. A primeira vida de Cristo marcou o início dos últimos dias. Por isso, o Espírito Santo foi derramado, pois Joel tinha profetizado que isso aconteceria nos últimos dias. Era o início do cumprimento da nova aliança profetizada por Jeremias, as leis escritas dos corações, significando Pentecostes judaico. Pentecostes judaico comemorava a colheita de alimentos e primícias. Pentecostes cristão comemorava a colheita dos primeiros homens. Pentecostes judaico comemorava o fruto da terra. Pentecostes cristão comemorava o cumprimento da promessa de Deus a nós. Pentecostes judaico correspondia ao dia em que a lei mosaica foi dada ao Sinai. Pentecostes cristão marca o início da lei escrita no coração do ser humano. Pentecostes judaico está associado ao Sinai, devido ao começo de uma nova vida para Israel, longe da escravidão do Egito. Pentecostes cristão marca o princípio de uma nova vida do Espírito Santo, marca o fim da escravidão ao esquema deste mundo. Amém? Abra aí, 1 Coríntios, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. 1 Coríntios 12, verso 3. Aqui eu vou estar ensinando esse primeiro estudo. Sexta-feira que vem vai ter a segunda parte. Eu sei que você não fala agora. Tem muito a aprendermos aqui. Muito gostoso. Verso 13. Pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Todos. Não há divisão. Toda a igreja. Nós temos placas denominacionais. Temos. Mas devemos de um mesmo Espírito. Servimos ao mesmo Deus. Servimos ao mesmo Senhor. Naquele grande dia não haverá distinção, não haverá placa denominacional. Somente a igreja reunida do Senhor. Somente a igreja acabada reunida no corpo de Cristo. Amém? Eu quero vos convidar para ficar nesse momento. Quero pedir a você agora, medite nessas palavras que nós vemos